Feche os olhos por um instante. E imagine que você está entrando em um estádio. As luzes iluminam um gramado impecável, enquanto milhares de bandeiras balançam nas arquibancadas. O ar parece diferente. Cada passo ecoa pelo túnel que leva ao campo. E, a cada metro percorrido, o som da torcida fica mais intenso, mais alto, mais poderoso. Quando você finalmente pisar no gramado, é como se o mundo inteiro estivesse olhando para aquele exato momento. O concreto vibra sob seus pés. Crianças choram de emoção. Adultos cantam o hino de seus países com a voz embargada. Milhões de pessoas prendem a respiração diante da televisão e bilhões acompanham, ao vivo, aquilo que parece ser muito mais do que um simples jogo de futebol. Durante algumas semanas, o planeta mudou completamente de ritmo. Escolas alteram seus horários, empresas interrompem reuniões, famílias inteiras se reúnem em frente à televisão e cidades silenciam quando a bola começa a rolar. Rivalidades históricas renascem. Heróis são criados diante dos nossos olhos. E um único gol é capaz de transformar para sempre a história de um país. Não existe outro evento esportivo capaz de provocar emoções tão intensas em tantas pessoas ao mesmo tempo. Esse espetáculo tem um nome: Copa do Mundo. Mas toda grande história tem um começo. E por mais difícil que seja acreditar, houve uma época em que esse torneio simplesmente não existia. Não havia cerimônias de abertura, nem estádios lotados por torcedores vindos dos 4 cantos do planeta. Não existia uma taça capaz de eternizar jogadores. Nenhum menino sonhava em levantar o troféu dourado mais cobiçado do futebol, porque esse troféu ainda nem havia sido criado. O mundo conhecia o futebol, mas ainda não conhecia o seu maior palco. Como foi possível transformar um esporte que dava seus primeiros passos internacionais em um espetáculo acompanhado por bilhões de pessoas? Como um torneio disputado por apenas 13 seleções conseguiu atravessar guerras, crises econômicas, revoluções tecnológicas e mudanças culturais para se tornar o maior evento esportivo do planeta? A resposta passa por uma ideia considerada impossível, por uma viagem de navio que mudou a história do futebol e por um homem que se recusou a abandonar um sonho, mesmo quando praticamente ninguém acreditava que ele pudesse se tornar realidade. Esta não é apenas a história da Copa do Mundo. Esta é a história de um sonho que uniu continentes, aproximou culturas e transformou o futebol na linguagem universal de milhões de pessoas. Porque antes das finais históricas, antes dos gols inesquecíveis, antes de Pelé, Maradona, Ronaldo, Zidane, Messi ou tantos outros gigantes do esporte, alguém precisava acreditar que o futebol merecia um palco à altura de sua grandeza. E é exatamente para esse momento que nós vamos voltar agora. Para entender como a Copa do Mundo nasceu, precisamos voltar alguns anos no tempo. Muito antes de os estádios receberem dezenas de milhares de torcedores, antes das transmissões internacionais e muito antes de o futebol se transformar em uma indústria gigantesca, existia apenas uma ideia. Uma ideia que parecia grande demais para a época e complicada demais para ser colocada em prática. E no centro dela estava um homem que acreditava que o futebol poderia fazer algo que a política havia tantas vezes fracassado em fazer: aproximar pessoas que viviam separadas por fronteiras, idiomas e conflitos. O nome desse homem era Jules Rimet, francês, dirigente esportivo e presidente da FIFA durante uma das fases mais turbulentas da história mundial. Rimet enxergava o futebol de uma maneira diferente. Para ele, uma partida entre seleções não precisava ser apenas uma disputa para descobrir quem era melhor. Ela poderia representar um encontro entre povos. Em uma época marcada pelas consequências da Primeira Guerra Mundial, essa visão tinha um significado muito maior do que pode parecer hoje. O mundo havia acabado de atravessar uma catástrofe que deixou milhões de mortos e sociedades inteiras profundamente transformadas. E, enquanto os países tentavam reconstruir suas cidades, suas economias e suas relações, Rimet acreditava que o esporte poderia ajudar a reconstruir algo ainda mais difícil: a confiança entre as nações. Mas havia um problema. O futebol internacional já existia, porém ainda não possuía uma competição verdadeiramente mundial organizada pela FIFA, o maior
palco internacional disponível era o torneio olímpico e mesmo ali existiam limitações importantes. O futebol olímpico estava ligado ao conceito de amadorismo, enquanto o esporte começava a se profissionalizar cada vez mais em diferentes partes do mundo. Jogadores que dedicaram a vida ao futebol e recebiam para jogar podiam ficar fora daquele que era considerado o principal torneio internacional. Para Rimet, aquilo não fazia sentido. Se o futebol estava se tornando uma paixão global, por que o mundo não poderia ter uma competição própria, aberta às principais seleções do planeta? A ideia começou a ganhar forma nos anos seguintes. Em 1920, durante os Jogos Olímpicos de Antuérpia, a possibilidade de criar um campeonato mundial, independente dos jogos, já fazia parte da visão de Rimet. No ano seguinte, quando assumiu a presidência da FIFA, ele passou a ter algo que antes não possuía, uma posição de onde poderia tentar transformar aquele sonho em realidade. Mas sonhar era a parte fácil. O verdadeiro desafio seria convencer os próprios dirigentes do futebol de que uma Copa do Mundo era possível. Mas havia um problema. O futebol internacional já existia, porém, ainda não possuía uma competição verdadeiramente mundial organizada pela FIFA. O maior palco internacional disponível era o torneio olímpico, e mesmo ali existiam limitações importantes. O futebol olímpico estava ligado ao conceito de amadorismo. Enquanto o esporte começava a se profissionalizar cada vez mais em diferentes partes do mundo, jogadores que dedicaram a vida ao futebol e recebiam para jogar podiam ficar fora daquele que era considerado o principal torneio internacional. Para Rimet, aquilo não fazia sentido. Se o futebol estava se tornando uma paixão global, por que o mundo não poderia ter uma competição própria, aberta às principais seleções do planeta? A ideia começou a ganhar forma nos anos seguintes. Em 1920, durante os Jogos Olímpicos de Antuérpia, a possibilidade de criar um campeonato mundial, independente dos jogos, já fazia parte da visão de Rimet. No ano seguinte, quando assumiu a presidência da FIFA, ele passou a ter algo que antes não possuía, uma posição de onde poderia tentar transformar aquele sonho em realidade. Mas sonhar era a parte fácil. O verdadeiro desafio seria convencer os próprios dirigentes do futebol de que uma Copa do Mundo era possível. Imagine o tamanho do problema. Não existiam aviões comerciais capazes de transportar equipes inteiras rapidamente através do oceano. As viagens internacionais eram longas, caras e fisicamente desgastantes. Não havia televisão transmitindo partidas para outros continentes. Não havia uma indústria global de direitos de transmissão. Não havia patrocinadores internacionais capazes de financiar uma competição daquela magnitude. Cada seleção precisava lidar com suas próprias federações, seus jogadores, seus empregos e suas despesas. Organizar um torneio mundial significava literalmente colocar pessoas de diferentes partes do planeta em movimento em uma época em que atravessar um oceano era uma verdadeira expedição. Ainda assim, Rimet continuou insistindo. E talvez seja justamente aí que esteja uma das partes mais fascinantes dessa história. A Copa do Mundo não nasceu porque todas as pessoas concordavam que ela era uma excelente ideia. Ela nasceu porque alguém continuou defendendo a ideia mesmo quando havia razões concretas para acreditar que ela poderia fracassar. Durante anos, a proposta enfrenta resistência. Havia quem preferisse manter o futebol internacional dentro dos Jogos Olímpicos. Havia dúvidas sobre quem pagaria as viagens, quem organizaria a competição e quais países estariam dispostos a participar. E havia também uma questão muito mais profunda. Será que existia realmente interesse suficiente para reunir seleções de diferentes continentes em um único torneio? A resposta ainda não estava clara. Mas então o futebol começou a fornecer a própria prova de que Rimet precisava. Nos Jogos Olímpicos de Paris, em 1924, uma seleção sul-americana chamada Uruguai surpreendeu o mundo com um futebol que impressionou os europeus. Os uruguaios chegaram à final e derrotaram a Suíça por 3-0 diante de aproximadamente 50 mil espectadores. Pela primeira vez, uma competição olímpica colocava seleções europeias e de outras regiões do mundo frente a frente em uma escala que mostrava o verdadeiro potencial internacional do futebol. 4 anos depois, em Amsterdã, o Uruguai
voltou a conquistar a medalha de ouro, desta vez derrotando a Argentina na final. Para Rimet, aquilo era mais do que uma sequência de resultados. Era uma demonstração, o futebol internacional podia funcionar, as pessoas queriam assistir, as seleções podiam viajar, e, principalmente, existiam grandes confrontos que ultrapassaram as fronteiras europeias. O cenário estava pronto. Em 26 de maio de 1928, durante o Congresso da FIFA realizado em Amsterdã, os dirigentes finalmente aprovaram a criação de um campeonato mundial independente do torneio olímpico. A decisão determinava que a competição seria realizada a cada 4 anos e que a primeira edição aconteceria em 1930. Depois de anos de resistência, discussões e negociações, a ideia que parecia impossível havia acabado de se tornar oficialmente um projeto. Mas naquele momento havia uma pergunta muito maior do que todas as outras. Onde seria disputada a primeira Copa do Mundo? O sonho estava criado. Agora, era a hora de transformá-lo em realidade. Mas essa era apenas a primeira página dessa história. No próximo episódio, vamos embarcar rumo ao Uruguai para descobrir como nasceu a primeira Copa do Mundo. Quer continuar essa viagem? Inscreva-se no Futebol Clips e acompanhe a parte 2.